Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar aqui no resumo dos livros da Bíblia. Nós já falamos de alguns livros, hoje nós estamos no 7º livro, que é o livro de Juízes. Então, nós já estudamos o início de todas as coisas lá no Gênesis, a promessa e a aliança que Deus fez com Abraão, de que a sua terra receberia uma herança, uma terra, e que através de Abraão, dos seus descendentes, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E a gente sabe que é porque Jesus estava na genealogia de Abraão, né? Nós estudamos como foi que eles chegaram no Egito, como eles se tornaram escravos, depois como eles foram libertos por Moisés, quando eles andaram no deserto, a aliança que Deus fez ali com eles, quando eles chegaram à terra prometida no livro de Josué, que foi a semana passada, né? Como eles conquistaram e tomaram posse dessa terra que tinha sido prometida lá em Gênesis, né? E eles viveram ali em paz nessa terra que Deus tinha dado para eles. Aí termina o livro de Josué e nós vamos começar o livro de Juízes. Então, assim, enquanto Josué era vivo e ele estava ali governando o povo, eles seguiram os preceitos de Deus e foram muito abençoados nessa terra que Deus tinha prometido para eles. Quando Josué morre e depois todos os outros anciãos que estavam naquela geração morrem, essa outra geração que veio não conhecia Deus da forma como eles conheciam, né? Aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que abriu o Rio Jordão, que fez cair as muralhas de Jericó, que trouxe essa terra, né, prometida a eles, que tinha sido prometido lá e eles tomaram posse. Então essa geração que veio era uma geração que não estava muito ligada com Deus e ela começou a se contaminar com os costumes da terra. Começou a se misturar com os povos que existiam ali naquela terra, começou a fazer as abominações que aqueles povos faziam. Inclusive, para vocês terem uma ideia, eles matavam os seus próprios filhos para oferecerem sacrifício àqueles deuses daquela região. Então veja que havia uma corrupção moral, como diz aqui a Bíblia, injustiças, e eles se contaminaram, eles não seguiram mais, não obedeceram mais os preceitos de Deus. E o que a Bíblia fala? Como nós estudamos lá em Deuteronômio, que é o 5º livro, Deus tem colocado para eles uma palavra de que se eles andassem nos caminhos de Deus, se eles obedecessem a Deus, eles seriam abençoados na terra que eles receberiam e em tudo que eles fizessem. Mas se eles se afastassem de Deus, Deus ia tirar a mão. Então eu queria ler com vocês aqui esses versículos que estão lá em Deuteronômio para você entender o livro de Juízes que nós vamos falar aqui. Então, em primeiro lugar, Deuteronômio 4:40 diz assim, ó, Deus falando para eles, isso antes deles entrarem na terra, né? Deus falou assim: guarda, pois, os estatutos e os mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos depois de ti, e para, olha, presta atenção, e para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Olha que interessante. Deus fala aqui que se eles guardassem os estatutos, os mandamentos, ou seja, as orientações de Deus, eles iriam prolongar os dias na terra que Deus deu a eles. Eu queria ler também, ainda em Deuteronômio 4, só que do versículo 25 ao 29, que eu anotei aqui. Deus falando para eles, ó. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Então você vê, aqui tem uma promessa de bênção se eles obedecerem e uma promessa de maldição. E se você ler lá em Deuteronômio ainda, no capítulo 28, fala sobre a obediência e a desobediência e as consequências dos dois. A obediência a Deus trazendo as bênçãos de Deus e a desobediência trazendo as maldições, ou seja, as consequências, né? De eles não seguirem os preceitos de Deus, não fazerem o que é certo, seguirem os costumes dos povos, fazerem abominações, né?
E aí, o que acontece aqui no livro de Juízes? A palavra diz que se eles se desviassem de Deus, Deus iria estar afastado deles. Não é que Deus se retira, é a gente que se retira debaixo da proteção de Deus. Então, vamos supor, Deus está aqui, se você estiver debaixo dele, você tem cobertura. Se você se afastar, você não tem essa cobertura. Então, o mal consegue te atingir, porque você já não tem mais aquele escudo da força do bem que está sobre você, que é a proteção de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a fazer coisas erradas depois de um longo tempo, né? Depois que Josué morreu, que aqueles anciãos lá que falavam de Deus morreram. Eles começaram a fazer coisas erradas, começaram a cometer essas abominações, começaram a ser injustos, começaram a cometer muitos males. E aí Deus permitiu, como ele tinha falado lá na palavra, que os outros povos que estivessem em volta, os povos ali da terra, que eles não tinham eliminado de todo, fosse um laço para eles. E eles começaram a servir esses outros povos. Em vez de eles serem os dominadores, como eles sempre foram até aqui, eles seriam os dominados. Eles iriam ficar de novo como servidão, como escravidão debaixo de outros povos. E aí começa a contar no livro de Juízes que todas as vezes que eles se desviavam de Deus, eles ficavam sob a servidão desses povos. Mas todas as vezes que eles se arrependiam, se voltavam para Deus e pediam perdão e queriam refazer os seus caminhos, queriam uma outra chance, Deus levantava um juiz, ou seja, um mentor, alguém que falava ali sobre Deus, que orientava os preceitos de Deus, e eles voltavam a ter autonomia sobre a sua terra. E isso aconteceu várias vezes nesse livro. Tem vários juízes, né? Ou seja, esses líderes que foram colocados ali diante do povo, depois que Josué morreu, para que eles pudessem encaminhar aquele povo duro, né, de cabeça dura, que sempre fazia coisa errada. Deus fazia, mas eles continuavam fazendo coisa errada. Mas Deus tinha misericórdia quando eles pediam perdão. Então Deus enviava um líder para os livrar. Então eu fiz aqui um resuminho do que aconteceu com eles aqui, né? Então, por exemplo, o histórico é assim. Primeiro, eles ficaram 8 anos servos do rei da Mesopotâmia, porque estavam fazendo um monte de coisa errada, né? Aí Deus levanta Otiniel, que era o irmão de Caleb, lembra Caleb? Um daqueles 2 espias, que viu a terra, que teve fé, que conquistou a terra prometida, que era amigo de Josué. Então, ele tinha um irmão que se chamava Otiniel. Então, Otiniel foi levantado como líder nessa época em que eles estavam escravos do rei da Mesopotâmia, e durante 40 anos ele governou sobre Israel e eles tiveram paz. Então, 8 anos de servidão e 40 anos de paz. Aí, passados esses 40 anos, eles começaram a fazer tudo errado de novo. O povinho que não aprende, né? Começou a fazer tudo errado, começou a seguir os deuses lá da terra, começaram a entregar os seus filhos lá para serem mortos, começaram a fazer injustiças e males. Aí eles ficaram servos do rei dos Moabitas por 18 anos. Aí o que aconteceu? Quando eles ficaram aí esses 18 anos nessa servidão, depois se levantaram alguns, pediram perdão, queriam voltar a ter, né, a presença de Deus no meio deles, a provisão de Deus no meio deles, e aí Deus levanta Eude, que é um outro juiz, né, um outro líder. E ele ficou governando e teve paz em Israel, ali no povo de Deus, por 80 anos. Então, agora 18 anos de servidão com 80 anos de paz. Depois, eles voltaram a fazer tudo errado de novo, aí ficaram servos do rei de Canaã por 20 anos. Aí se levantaram, pediram perdão, se arrependeram. Deus enviou Débora, que era uma juíza e profetisa, uma líder, mulher. Olha, para aqueles que acham que mulheres não podem liderar, né? O povo de Deus. Então, Deus enviou Débora, que era uma profetisa e líder, para julgar Israel, e ela julgou durante 40 anos. E eles foram prósperos nesse período. Depois, os midianitas. Né, eles começaram a fazer tudo errado de novo depois de Débora. Aí Deus enviou os midianitas. Aí os midianitas começaram a oprimir. Eles ficaram 7 anos servos dos midianitas. Foi quando Deus levanta Gideão, que é um personagem conhecido da Bíblia, né? Que ele se sentia fraco, como se ele fosse o pior do pior, do pior, do pior, né? Assim, o menor da casa do pai dele, que era menor da cidade, que era menor de todo o povo, e assim por diante. Mas Deus tratou ali a autoestima de Gideão, e com 300 homens apenas e uma estratégia muito doida, né? Ele conseguiu vencer o exército dos midianitas.
E ele governou também 40 anos, eles tiveram paz ali. Depois, aparece uma história lá que fala sobre um filho de Gideão que mata todos os seus outros irmãos. Ele tinha acho que 70 irmãos, né? Porque naquela época eles casavam, tinham concubinas, tinha vários filhos, né? E ele matou esses 70 irmãos para ele conseguir tomar o poder e ficar líder ali, supremo de tudo. Mas um escapa, que é o Jotão, né? E aí ele acaba, Abimeleque, que era esse que matou os irmãos, ele acaba sendo morto no final, porque fez coisa errada, Deus acabou, né, trazendo o juízo sobre a vida dele. E aí passa essa história, né, de que aí ele morreu, aí Jotão fica ali. Depois, durante 23 anos, tem um juiz que se chama Tola, que também reinou lá, eles estavam em paz. Jair, por 22 anos, também estavam em paz. Aí depois começaram a fazer tudo errado de novo. O povo que não aprende, parece a gente, né? Quando a gente começa a fazer as coisas certas, parece que tudo dá certo na nossa vida. Quando a gente começa a seguir a Deus, as coisas andam, se encaminham, não sem dificuldades, mas elas acabam dando certo porque o Senhor está conosco. Mas quando a gente se desvia, quando a gente não quer saber, né, as coisas começam a dar errado e a gente chega a lugares onde Deus não tinha planejado para nós. E aí eles ficam servos dos amonitas e também dos filisteus. E esse reino aí dos amonitas durou 18 anos. Depois disso, desses 18 anos, eles pedem perdão e Deus envia Jefté, que é um outro juiz, e traz a paz por 6 anos. Depois disso, tem vários outros juízes que eles falam aqui, para resumir. Então, tem Ibsã, que reinou 7 anos, Elon, reinou não, governou, que não era rei aqui, né? Elon, que governou 10 anos, Abdon, que governou 8 anos, e aí eles começaram a fazer tudo errado outra vez. E aí, quem que vem sobre a vida deles, né? Para trazer a servidão? Os filisteus. Povinho difícil. Filisteus é aquele povo que mais para frente vai ser o povo daquele gigante Golias que luta contra Davi. Lembra? Contra o povo de Deus, mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. Mas é esse povo aí, são os filisteus. E aí, durante 40 anos, eles ficaram ali no jugo dos filisteus. E aí Deus levanta um líder que é Sansão, esse você conhece, que a gente conhece muito a história de Sansão e Dalila, né? Sansão era um líder que foi consagrado a Deus, porque a mãe dele não podia ter filhos, e aí Deus faz uma aliança para ele ser consagrado a Deus, e aí ela engravida, tem ele. E aí ele era nazireu, que é um voto que existe lá, né? Uma forma de voto com Deus, de que ele não poderia se contaminar com algumas coisas, e uma dessas coisas seria o cabelo. Um dos sinais de que essa aliança estava em pé com Deus era ele não cortar os seus cabelos. E aí conta a história de Sansão, conta a história de que ele era muito forte, quando o Espírito Santo se apoderava dele, ele tinha uma força assim sobrenatural e ele sozinho destruía vários filisteus, né, centenas de filisteus. Então eles temiam a Sansão, porque Sansão era não só o exército, né, era comandado por Sansão, como ele mesmo era muito forte, podia acabar com vários ao mesmo tempo. E ele era assim porque ele tinha o poder do Espírito Santo. Não era a força dele, era a força de Deus nele, que o Espírito Santo se apoderava dele. Enquanto ele tivesse essa aliança com Deus, ele teria a visitação e a presença do Espírito Santo. E conta a história dele, ele casou, depois a mulher dele morreu, e aí ele se apaixona por uma mulher que se chama Dalila, que era filisteia, olha só. Olha o laço aí, já começou a se apaixonar por algo que era do território do inimigo. A gente tem que tomar cuidado quando nós nos aproximamos, quando nós desejamos algo que está no território do inimigo, no mundo, algo que seja por Deus colocado como desaprovado. Né? E aí ele começou e vai, namora ela e tal, e tem lá um relacionamento, e ela sempre perguntando para ele, mas o que é a sua força? Porque ela queria contar para o seu povo qual era a causa da força dele para que o povo dela viesse e destruísse com Sansão e pudesse dominar então aquela região. Então ela estava sendo comprada ali pelo seu povo, pelos filisteus, mas ela tinha lá um relacionamento com ele. E aí ela sempre ficava tentando saber por que você tem essa força. E ele toda vez falava uma coisa, falava outra, você vai lá ficar quieta. E aí ela descobria que não era, ficava nervosa e falava, você não me ama. Cuidado com essa frase.
Você não me ama, porque se você me amasse, você faria isso, isso, isso. E aí ela fala, e ela enche tanto Sansão que ele conta para ela. Ou seja, algo que era de uma aliança particular que ele tinha com Deus, ele conta para ela, justamente para quem? Para quem era do terreno do inimigo. Qual era o segredo da força dele? Então ele contava lá o voto de Nazireu e uma das coisas é que não poderia cortar o cabelo. E aí uma hora ele dorme ali no colo dela, ela vai e corta as tranças dele, né, do cabelo dele. E ele, quando acorda, que os filisteus vêm sobre ele, ele pensa que ele tá com aquela força de Deus e vai lutar contra eles, e que nada. Aí ele tava um franguinho, né? Tava um fracote, porque não tinha mais aquela força que vinha do Espírito Santo de Deus. E aí eles capturam Sansão, furam os olhos de Sansão, ele fica cego, levam embora lá para a terra deles, para o templo deles, e ficavam caçoando, ficavam se divertindo às custas de Sansão. Ou seja, além dele ser envergonhado e humilhado, ele ainda envergonhou o nome de Deus. Só que aí depois de tudo isso, ele se arrepende lá de não ter levado a sério esse voto com Deus. E aí o cabelo dele começa a crescer novamente, passa um tempo, né? Isso quer dizer assim, passou um tempo, ele teve aquele contato com Deus. E mesmo cego, um dia ia ter uma festa lá no templo de Dagon, que era aquele deus lá deles, dos filisteus. E ele foi levado lá para caçoarem dele, para, né, zoarem da cara dele. E aí ele pegou e falou assim para um cara, onde que ficam as colunas desse templo, né? Ele deve ter falado, eu tô meio cansado, quero me apoiar lá, sei lá, qualquer coisa. Aí falaram para ele, a colunas são essas aqui são aquelas que apoiam no teto? São. Aí ele falou assim, Senhor, eu posso morrer com eles, mas eu quero fazer justiça, né, ao que eles estão fazendo, à opressão que eles fazem ao meu povo. E aí, na morte dele, diz a palavra que ele matou mais filisteus do que quando ele era vivo, porque ele se apoiou nas duas colunas, e aí o Espírito Santo se apoderou dele novamente, ele empurrou aquelas colunas, aquele teto desabou, matou todo mundo que estava lá. E naquele dia era uma festa nesse templo, estava todo mundo ali que adorava esse deus Dagon, né? Todos os filisteus, os principais, morreram todos lá, inclusive Sansão. Mas ele morreu, mas pelo menos se salvou, né? Ele estava arrependido do que ele tinha feito, e aí ele, orientado pelo Espírito Santo, fez isso e os filisteus foram destruídos. E depois dessa história de Sansão, aí fala que eles não tinham quem governasse sobre eles, então cada um fazia o que achava mais certo. Ou seja, eles não tinham direção. Eles não tinham alguém, um líder, que representasse Deus para eles, que mostrasse o que era certo e o que era errado. Então, cada um fazia ali o que achava. Né? E isso não dá certo, porque cada um acha uma coisa. Né? Então, o que é certo para mim pode não ser certo para você. Né? Eu posso achar que você está me prejudicando e você acha que não, que é uma impressão minha, e assim por diante. Então, começou a ficar meio conturbado ali essa, essa forma deles estarem conduzindo aquelas pessoas e aquela nação. Depois disso, vai vir um outro juiz, o último juiz, né, o último líder sobre Israel, que é Samuel. Só que aí nós vamos falar lá no livro de Samuel. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o livro de Ruth, que é um livro que se encaixa, essa história aconteceu, a história de Ruth, acontece nesse período dos juízes, por isso que ele vem logo em seguida do livro de Juízes, mas depois vai dar continuidade dos juízes em 1ª e 2ª Samuel, que eu vou contar para vocês depois, na outra semana. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre Ruth e na outra semana nós já vamos começar o livro de Samuel. Então, vocês entenderam? O livro de Juízes mostra, trocando em miúdos, né, que quando nós estamos sob a proteção de Deus, nós somos abençoados, nós vivemos em paz na nossa terra, ou seja, naquilo que nós queremos conquistar, naquilo que nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa profissão, na nossa vida financeira, tudo que é nosso. A gente vai estar em paz porque Deus está conosco, porque nós estamos obedecendo, entendendo quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando nós nos afastamos de Deus, então nós estamos sujeitos a tudo que o mundo proporciona, que não é nada bom. Né? E toda a influência maligna que nós estamos recebendo por estarmos longe de Deus. Então eu te convido a se chegar mais próximo de Deus, a se arrepender dos seus caminhos errados, a deixar os seus pecados, os seus erros, as suas abominações,
né? E que nós nos voltemos cada dia para Deus e cada vez que nós errarmos ou fizermos algo, a gente já peça perdão e volte rapidamente para debaixo das asas de Deus, porque só assim nós vamos ser felizes, nós vamos ter a nossa salvação e nós vamos estar vivendo na nossa terra, ou seja, na nossa promessa de felicidade de que Deus tem para a nossa vida, no nosso plano que Deus tem perfeito sobre a nossa vida. Aí nós vamos estar vivendo ali por longos dias, como diz a palavra. Então, te convido a se chegar mais perto de Deus todos os dias da tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Se você gosta do canal, dê a sua curtida, se inscreva, porque toda semana a gente tem uma palavra de Deus. Agora nós estamos nessa série do resumo dos livros da Bíblia. Se você ainda não pegou os anteriores, volte, porque toda semana tem aí um livro que nós estamos passando, tá? Então hoje foi o livro de Juízes, semana que vem, livro de Ruth. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua semana e que Ele esteja presente na sua vida e na sua família por todo sempre. Amém, queridos? Tchau, pessoal. Até mais.